Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos comentar o verso 1, 2 e 3. Amém? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se deles seus discípulos. E, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para o nosso caminho. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, porque sabemos que não temos nada a oferecer de nós mesmos, Senhor. Somos, Senhor, como uma terra seca, Senhor, que precisa da tua ajuda e da tua proteção, Senhor. Te pedimos que o Senhor desperte os que dormem, Senhor, que o Senhor também nos dê palavra de vida e consolação e refúgio, Senhor. O Senhor guarde os nossos ouvidos e a nossa boca, Senhor. Que nós possamos te contemplar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Porque nós dependemos de ti, Senhor. Porque muitas vezes corremos por muitos lugares, Senhor, e não achamos vida, Senhor. Porque só em ti nós temos vida, Senhor, e palavras de vida eterna, Senhor. Por isso nos ajude, Senhor. Sabemos quanto que dependemos de ti, Senhor. Sabemos o quanto somos necessitados de ti. O quanto o Senhor pode nos ajudar, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite, Senhor. Porque queremos te ver. Queremos te contemplar um pouco mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. É muito bom poder falar sobre esse texto, porque foi o primeiro discurso do nosso Senhor Jesus. No capítulo 4, ele é tentado pelo diabo, e quando ele vence o diabo, as primeiras palavras que o Senhor Jesus diz é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E depois ele sai dali, e na Galiléia ele cura todos que se achegavam a ele. Então ele, vendo as multidões, ele subiu um monte, e lá naquele monte ele assentou-se para ensinar. E aqui nós temos o Sermão do Monte. Esse sermão vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E é um sermão muito importante. Na verdade, é como se fosse a constituição do cristão. Todo cristão, assim como um advogado, deveria sempre estar lendo esses 3 capítulos da palavra de Deus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Porque aqui nós encontramos a lei máxima de Deus. O Senhor Jesus, assim como Moisés subiu no Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, agora o Senhor Jesus, ele sobe no monte para trazer a lei na sua plenitude. Só que dessa vez ele não sobe no monte só como Moisés subiu. Dessa vez, os seus discípulos estão com ele. E nós vemos que Moisés era uma figura de Cristo. Moisés trouxe a lei, e a lei serviu de aio para que nós pudéssemos ver o nosso pecado. E agora o Senhor Jesus vai trazer a lei do reino de Deus, na sua mais alta autoridade. O Senhor Jesus sobe no monte, e com ele agora leva os seus discípulos. Quando Moisés subiu no monte, teve trovões, teve trovada, houve medo, mas agora não. Agora o Senhor Jesus sobe no monte, e agora ele vai dar para os irmãos cristãos, os discípulos, porque ele tinha escolhido alguns discípulos que subiram ao monte com ele, e agora ele se assenta, e ele está disposto a ensinar. Amém? E a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar é nós aprendermos a passar por todas as adversidades da vida. Amém? O Senhor quer nos levar para um plano mais alto, irmãos.
Porque a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nem subir esse monte com o Senhor nós conseguimos. Nós somos tão baixos que não conseguimos subir com o Senhor. Precisamos pedir a sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, para nós conseguirmos entender a tua palavra, o teu proceder, o que realmente o Senhor quer expor para a humanidade. O que o Senhor quer falar com essas palavras, Senhor? Porque verdadeiramente, irmão, a humanidade não escutou as palavras do Senhor Jesus. Os homens, as pessoas, elas procuram felicidade em tudo. O próprio rei Salomão, lá no capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz que tudo é vaidade. Primeiro, ele procurou a felicidade no vinho. Então ele se deu ao vinho, porque pensava que se ficasse bêbado ia ser feliz. E ele viu que no vinho ele não alcançou felicidade. Depois o rei Salomão, isso está lá no capítulo 2 de Eclesiastes, ele empreendeu, ele foi um grande empreendedor. Ele construiu várias coisas. Ele fala que ninguém construiu mais do que ele, ninguém tinha mais do que ele. Porque ele construiu e teve tudo que os seus olhos quis. Então ele procurava felicidade naquilo que ele tinha. E ele foi o maior empreendedor que existe. E que existiu. Construiu várias coisas. Ele também fala que isso foi vaidade. Isso não teve alegria, o seu coração não se contentou com isso. Isso foi como um vento, uma coisa que surgiu e desapareceu. Depois ele diz que ele tentou vários negócios. E nesses negócios, por mais que ele era bem-aventurado nesses negócios, por mais que ele tinha muito lucro nesse negócio, e a palavra diz que ele foi o homem mais rico que habitou nessa terra, ele olha para toda a riqueza dele e ele diz: não, nessa riqueza eu não consegui felicidade. Depois ele diz que amontoou todo tipo de tesouro, ouro, prata, pedras preciosas, e fez um grande montante, e tinha aquilo para ele olhar, e ele contemplando tudo aquilo, como se fosse uma conta bancária de milhões e milhões e milhões de reais. Aquilo não trazia nenhuma segurança para ele, e aquilo apenas para ele era como um vento. Depois ele procurou muito entretenimento, irmãos. Tu vê, lá em Eclesiastes já diz que ele contratou cantores para cantar exclusivamente para ele. Ou seja, você ir lá contratar os maiores cantores do mundo, trazer as maiores bandas do mundo, mandar botar um palco para cantar só para você. E nisso ele também não encontrou felicidade. Depois ele diz que ele teve mulheres e mulheres. Quantas mulheres ele quis, ele teve. E nisso ele também não alcançou felicidade. Nada que os seus olhos quis, ele não teve. E em Eclesiastes capítulo 2, verso 11, ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas fiz, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, nós temos o testemunho do rei Salomão, que nada traz felicidade, irmãos. Mas agora nós vemos o rei dos reis, o senhor dos senhores, subindo em um monte, e nessa subida ele leva alguns discípulos, e agora ele vai dar as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, irmãos, são bem contrárias àquilo que nós pensamos. Nós precisamos entender a mente do Senhor Jesus. Porque os homens procuram felicidade, é algo que há dentro do homem. Mas a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus diz é a base para todas as outras. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? O que é ser um humilde de espírito ou pobre de espírito em algumas outras traduções? É muito importante nós sabermos o que é isso, irmãos, porque isso é um pilar para a nossa fé. Todas as bem-aventuranças vão decorrer dessa. Se nós não sermos humildes de espírito, nós não vamos conseguir alcançar o reino dos céus. Nós podemos ter uma grande teologia, como nós vemos muitos teólogos. Nós podemos ter uma grande reunião com muitos irmãos. Nós podemos guardar tudo que o Senhor falou, mas se nós não termos humildade de espírito, nós não vamos alcançar o reino dos céus.
Você vê como o Senhor começa a falar as bem-aventuranças. O autor da vida vai anunciar para nós realmente aquilo que vai nos dar felicidade. E quando as pessoas escutam o que o Senhor tinha para falar, era bem o contrário do que elas esperavam. O Senhor diz: bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Ai, 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 irmãos. Então é aqui que nós alcançamos felicidade. Como vamos alcançar felicidade se não sermos humildes e mansos como o Senhor Jesus? Bem-aventurados os humildes de espírito. Sabe por que, irmãos, tanta depressão, tanta angústia no meio dos cristãos, tantos pastores se suicidando, tantas pessoas não tendo saída na vida? Porque eles escutam um evangelho maltrapilho, que promete as melhores coisas para eles. Um evangelho fraco, um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque se nós prepararmos os nossos corações para sofrer com Cristo, assim como Ele sofreu, nós vamos verdadeiramente ser os bem-aventurados. Você vê, irmão Ricardo, o Senhor diz: bem-aventurados que choram. Poxa, mas não é bem-aventurado que ele está feliz, gozando das suas riquezas? Como o Marcos sempre cita, o que o homem tem é o comer, o beber do trabalho das suas mãos, e nisso ele goza. Poxa, mas Salomão tinha tudo isso. E ele disse que ele não foi um bem-aventurado. Que correr atrás de todas essas coisas foi como correr atrás do vento. Ele procurou felicidade em todas as coisas, e ele não achou, porque a única felicidade que nós vamos ter é o nosso Senhor Jesus. Não importa as nossas dificuldades. Então, se eu pregar para você que o Senhor vai mudar a sua vida, que o Senhor vai te dar um bom negócio, que você vai ser um grande empreendedor, é isso que os homens pregam hoje. Olha, você vai ser um grande empreendedor, o Senhor vai te abençoar, tu vai ser um construtor de obras. Mas Salomão, já sendo o maior construtor que teve, ele disse que isso é correr atrás do vento. Você vai ter grandes negócios, Marcelo, o Senhor vai te prosperar. Salomão diz: não, isso não traz felicidade. Você pode amontoar um tesouro, ganhar na Mega Sena, Rodrigo, você vai ficar feliz daí. Não, irmão, você não vai ser feliz, porque isso é correr atrás do vento. Amém? A palavra bem-aventurado, ela vem de uma palavra grega que quer dizer uma felicidade prolongada. Amém? É uma felicidade que vem só do Senhor Jesus. Nós não vamos alcançar nenhum tipo de felicidade fora do Senhor Jesus. É muito momentânea e passageira. Por isso que a palavra do Senhor Jesus diz: ai dos ricos, que eles confiam nas instabilidades das riquezas. Por isso que o Senhor Jesus diz: ajunteis para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Mas você vê como parece que a pregação tem sido invertida. E nós participamos de seminários, de coisas de autoajuda, aquilo que quer levar nós para uma altura, mas essa altura na verdade é uma altura superficial. Porque quando você cria uma filha para ser uma princesinha do Senhor, você diz para ela: minha filha, você é linda, maravilhosa. O Senhor vai dar um noivo para você que vai ser a coisa mais linda do mundo. Vai ser um príncipe. O Senhor vai te abençoar. Você não vai sofrer na vida. O Pai está te criando para você cair nessa vida tão boa, tão maravilhosa. E, irmãos, quando essa criança só escuta: você não é tão bonita assim como teu pai falou, esse castelinho de cristal dessa criança já cai por terra. Porque nós estamos pregando para os nossos filhos um evangelho maltrapilho e superficial. Porque o evangelho de Cristo não é isso, irmãos. É bem pelo contrário. Esse foi um dos maiores discursos do Senhor Jesus.
E até é ruim um pregador pregar esse discurso, porque o maior pregador de toda a humanidade, a própria palavra viva de Deus, deu esse discurso. Nós vemos que o Senhor olhava as multidões, e o Senhor não olha as multidões como nós, porque eu consigo olhar para vocês e vejo os rostos de vocês. O Senhor, olhando as multidões, Ele alcança cada coração apenas com o olhar. Ele sabe cada necessidade de cada pessoa. E o Senhor, olhando as multidões, Ele teve misericórdia. E Ele vê como as pessoas correm atrás de um plano que não é o plano de Deus, que é o plano do diabo. O Senhor tinha acabado de sair da tentação. O próprio diabo aparece para ele e diz: olha tudo isso que tu vê. Tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. E o Senhor sai dessa multidão vencendo Satanás. E Ele vem agora e quer dar esse discurso para nós, irmãos. Essas são palavras do Senhor. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados, ou muito mais felizes, ou uma felicidade prolongada, têm os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito, irmão? Humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e olharmos para o Senhor e vermos e termos total submissão e dependência de Cristo. Isso é ser humilde de espírito. A palavra humilde vem do latim humus, que quer dizer terra, lá embaixo. E nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, que nós precisamos do Senhor Jesus para tudo. Nós precisamos ser humildes de espírito. Reconhecermos que nada temos, que nada somos, que nada podemos fazer, que precisamos estar em total submissão a Cristo, porque senão nós não vamos conseguir alcançar essa altura do sermão do Senhor. O Senhor levou os discípulos junto com Ele. O Senhor quer nos levar, irmãos, a essa profundidade espiritual. Porque um irmão profundo espiritual é um irmão humilde. E ser humilde é saber que nada você é. Tinha um pregador muito conhecido entre nós, que antes toda a vida dele pregar, a mulher dele chamava ele: vem cá, irmão. Olhava na cara dele e dizia: você não é nada. Lembre-se disso. Como a mulher desse irmão era uma mulher espiritual, né? Precisamos sempre lembrar, irmãos, que por mais que o Senhor tenha nos abençoado, as bênçãos só podem vir dEle. Nada é por mérito nosso, porque foi Ele que nos escolheu, Ele que nos alcançou. É Ele mesmo que pega nós pela mão e começa a puxar nós para cima, nesse lugar mais alto. Porque em Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Não é verdade? Ele que nos puxa para cima, irmão. Não é você que sobe. Você só vai poder subir e crescer na vida espiritual quando você aprender que você não é nada, que você não tem nada, que você não pode nada, que você precisa estar totalmente na dependência do Senhor Jesus e obedecer Ele. Isso é tão importante, irmãos, para nós nos mantermos de pé na fé. Porque quando nós temos essa humildade de espírito, o princípio de Satanás não entra no nosso coração. Porque o princípio do Senhor é a humildade, e o princípio de Satanás é o orgulho. Agora, quando um orgulho entra no coração de um irmão, aí o negócio começa a pesar. Você vê quantos falsos mestres que viraram pessoas orgulhosas. Irmãos que até no falar mudam o seu jeito de falar. Pessoas que eram humildes,
e que entrou um desígnio de Satanás e roubou essa humildade dessas pessoas. Então você vê que mesmo tendo uma humildade fingida, eles são orgulhosos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não caiamos nisso, se é que já não caímos. Porque a humildade é um sentimento tão profundo, irmãos, que quando você descobre que é humilde, você já não é mais humilde. Você já perdeu ele. Certo irmão foi pregar numa cidade muito pequena, e quando ele chegou, sábado no hotel, né? Quando ele chegou no aeroporto, já veio um irmão e foi pegando a mala dele, já arrancou a bolsa dele. Ó, irmão, eu vim para servir mesmo, eu sou servo. E arrancou. O irmão é um pregador, mas eu sou um servo, tá? Sou servo, eu vim para servir. E o irmão olhou para ele e disse: ele pensa que é humilde. Porque a humildade não é algo que nós conseguimos destacar na nossa vida, irmão. Você não vai provar que é humilde. Porque quando você pensar em provar que é humilde, você já perdeu a humildade. Por isso que eu digo que a humildade é um sentimento de Deus, algo que vem do coração de Deus, e Deus está disposto a repartir conosco. Não é você fazendo ações humildes que vai te fazer humilde. Assim como várias religiões fizeram, né? Nós vemos muitas religiões que eles fazem um voto de pobreza. Os irmãos fazem votos de pobreza. Nós não vamos ter nada nesse mundo, porque a palavra diz: bem-aventurados os pobres. Então nós temos que ser pobres. Ó, irmão, esse não era o discurso do Senhor. E esses irmãos caíram num erro, tentando provar uma humildade. Eles caem no erro desse servo lá que o irmão foi visitar. Eles querem provar algo, e quando você quer provar que é humilde, você já não é mais humilde. É uma humildade fingida, é um orgulho disfarçado, porque você quer ter orgulho da sua humildade. Certo irmão falou essa frase uma vez, né? Eu tenho orgulho da minha humildade. Nossa, que frase chocante! Como você vai se orgulhar da sua humildade, se o orgulho é algo do diabo e a humildade do Senhor? Então você vê o discurso do Senhor: bem-aventurados os humildes de espírito. Você vê como o diabo tenta torcer isso nas nossas mentes, irmãos. Nós vemos essas religiões que as pessoas não podem ter nada, né? E não quero citar nomes, mas se você pesquisar, você vai ver que muitos fazem voto de pobreza. Nós somos pobres, nós não temos nada. Isso não tem nada a ver com o que o Senhor falou aqui. O que o Senhor falou aqui é algo muito além disso. Nós precisamos subir o monte e alcançar lá onde o Senhor está sentado e escutar aquilo que vem da boca dele. Como é importante, irmãos. E essa primeira bem-aventurança não é em vão, porque você vai entender que se você não ser nada, não ter nada, não poder fazer nada, se colocar totalmente na dependência do Senhor e obedecer Ele e seguir Ele aonde quer que Ele vá, então você vai começar a ler esses versos do Senhor e você vai ver que você só vai conseguir obedecer mesmo todo esse discurso nele. Leia esse discurso, são 3 capítulos. Como que nós podemos alcançar tão alto monte onde o Senhor está assentado? Precisamos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não consigo, eu sou fraco mesmo, não tenho força para subir, não tenho força nem para olhar para Ti, preciso de Ti, é Tu que faz a obra, é por Ele que nós vamos subir, é Ele que vai nos levar. Se nós tentarmos subir, irmãos, vai ser uma desgraça nas nossas vidas, porque quando nós tentamos subir de nós mesmos, nós somos orgulhosos e dizemos para o Senhor: Senhor, eu consigo fazer isso, Senhor, eu consigo pregar, Senhor, eu sou o pastor dessa igreja, Senhor, eu sou o anjo dessa igreja, o Senhor fala comigo para depois eu falar para os irmãos. Ó, irmão, que engano, que pregação fraca, que evangelho fraco.
Não foi isso que o Senhor ensinou. Nós estamos lendo as primeiras palavras do Senhor Jesus. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado, o reino de Deus está próximo. Se não alcançarmos, irmãos, essa bem-aventurança, nós não vamos conseguir alcançar as outras. Amém? Porque existe um princípio no Evangelho, irmão. O Senhor não bota vinho novo em odre velho. Bota? Não, os homens fazem isso. Os homens mascaram os seus pecados. Os fariseus faziam isso. Os fariseus, eles não faziam o que falavam, mas eles falavam muito bem. Eles eram eloquentes nas palavras, mas não deixavam o Evangelho transformar a vida deles. O Senhor Jesus diz: hipócritas fariseus, vocês ficam numa porta, não deixam ninguém entrar, não entram, e não deixam ninguém entrar. E a palavra diz: e quando vocês fazem um discípulo de vocês, vocês fazem eles duplamente merecedores do fogo do inferno. Mateus 23. Porque, meu irmão, quando você não vê vida transformadora de Cristo nas pessoas, você vai se acostumar com o engano do diabo. E o Evangelho é a verdade de Deus, não é o engano do diabo. Há outro Evangelho, há outra doutrina, mas o Senhor é a verdade. Aonde está a verdade precisa ter transformação. Se você prega o Evangelho e o Evangelho não transforma a sua vida, você está pregando uma mentira, irmão, uma heresia. Você se torna inimigo de Deus, porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. O Evangelho precisa transformar a minha vida. O Evangelho precisa transformar a tua vida, filha. Se você não vê transformação na minha vida, irmão, eu não prego o Evangelho. Essa é a verdade do Senhor Jesus. Se o Senhor não nos transforma, irmãos, em vão é a nossa reunião. Amém? Por isso o Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espírito. E o princípio do Evangelho é que você precisa se esvaziar, porque se você não se esvaziar, o Senhor não vai te encher. É um fator do Evangelho: esvaziamento e enchimento. Enquanto você se achar todo suficiente, enquanto você se achar alguém, em Gálatas 6,3 diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, e a verdade de Deus não está nele. Porque se alguém se acha alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, e a verdade de Deus não está nele. Amém? E em 1 João 1,10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. É tão difícil, irmãos, confessar que nós não somos nada. É tão difícil negar o nosso eu, irmão, o nosso ego, a nossa vida. É tão difícil passar pelas dificuldades. Mas o Senhor, Ele veio e deu um nó na cabeça dos fariseus. E Ele fala até para os discípulos: o que eu falo para vocês agora, vocês não vão entender mesmo, que é muito alto. Vocês precisam subir esse monte comigo. Vocês precisam caminhar comigo, porque só eu consigo levar vocês para esse monte. Eu lembrava-me de uma história que aconteceu comigo e com o Marcelo. Nós subíamos numa pedra para saltar, numa praia, e ele era bem menor que eu, e eu consegui subir nessa pedra, mas ele não conseguia subir. Aí eu ia por baixo, olha que perigo, irmão, ia empurrando ele para cima da pedra, e outro ia puxando ele para cima. Ó, irmãos, que mistério, né? Irmãos, nós dependemos do Senhor Jesus, e nós também dependemos dos irmãos. O Senhor Jesus nos puxa para cima, mas sempre tem um irmão também nos empurrando para cima, irmão. Nós precisamos nos submeter uns aos outros, porque a sujeição e a obediência é um princípio de Deus.
Quando nós não somos sujeitos e não temos obediência, o Senhor não consegue nos levar para esses lugares mais altos. Então nós ficamos lá embaixo, discutindo por picuinhas e coisas que não acrescentam em nada. Irmão, tenho uma notícia para você. Você cheio, você não vai conseguir subir o monte. Você precisa se esvaziar. E esse esvaziamento é um esvaziamento de si mesmo. Se você ler Mateus 11, 28, o Senhor diz assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê? Onde você vai alcançar descanso para a sua alma, irmão? Porque o humilde de espírito, ele descansa. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. E o Senhor Jesus diz: vinde a mim, vós que estão cansados, e a outra palavra é sobrecarregados. Sabe por quê? Além dos fardos do mundo, nós colocamos sobrecargas nos nossos ombros, que não eram para ser carregadas por nós. Mas como nós somos egocêntricos, nós queremos fazer as coisas conforme nós pensamos, conforme nós decidimos. E o Senhor Jesus diz: vinde a mim. O Senhor está lá em cima no monte e diz: vem, sobe para esse plano mais alto aqui. Aqui eu estou sentado. Aqui você vai alcançar descanso para as suas almas, porque você tem o autor da vida sentado, repartindo aquilo que ele tem dele mesmo com você. Mas você só vai alcançar essa intimidade com o Senhor quando você ser humilde e manso de espírito. Irmão, geralmente, quando alguém se acha capacitado para fazer alguma coisa, na igreja não funciona. Porque o Senhor usa mais aqueles que se acham incapacitados. Isso é uma regra que o Senhor criou. Quando você vê um irmão que se acha, um irmão que sabe das coisas, né? Que está longe de ser um humilde, então aquele irmão provavelmente ele não tem capacidade de servir o Senhor naquilo que ele acha que ele pode. Porque geralmente não, vou usar uma palavra mais implicativa, todas as vezes que o Senhor usa homens, são aqueles homens que se acham totalmente incapacitados. Você vê Moisés, quando Deus, na figura da sarça, aparece para Moisés, ele: meu Senhor, eu não tenho capacidade. Ele se achava o mais incapacitado. Ele era de fala travada, passou 40 anos no deserto sofrendo, desprogramando, passando pelo esvaziamento, porque ele foi criado no Egito, ele tinha toda a ciência egípcia, ele era letrado, ele era uma pessoa inteligente, totalmente capacitado. E esses 40 anos que ele passou no Egito, precisou passar 40 anos no deserto. Para quê? Para que o Senhor mostrasse para ele que ele era totalmente incapaz. E mesmo assim, quando ele chega diante da sarça, ele está lá com as alpargas egípcias, né? E ele vai se aproximar, Deus fala: para. Aqui você não pode entrar. Tira as alpargas dos teus pés. Nada que você acha que você pode usar de si mesmo, ou aquilo que você aprendeu que não veio do Senhor, pode edificar a casa de Deus. Tira as alpargas dos teus pés, porque o lugar que tu vai pisar é santo. Moisés já tinha passado por algumas coisas, mas talvez essas alpargas ele não queria tirar do pé, porque a areia é quente, né, irmão?
Mas, irmão, se você vê que uma alparga egípcia podia comprar 2 escravos, e às vezes ele estava passando fome, mas aquela alpargata dele ele não queria tirar. Essa aqui não, né? Mas, irmãos, nós precisamos nos esvaziar completamente, porque o Senhor não coloca vinho novo em odre velho. Amém? A palavra humilde também vem de uma palavra, vem da palavra grega, mas ela vem de uma palavra latim que quer dizer humus, que quer dizer uma terra fértil. Ou seja, um irmão humilde, tudo que ele passa, para ele usa como uma acrescentação. Uma terra fértil, irmãos, é uma terra onde as coisas que caem ali reproduzem fruto. Ou seja, toda a diversidade das nossas vidas, se nós sermos humildes, aquilo vai nos produzir frutos. É uma terra produtiva. Por isso que em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles e andam segundo o seu propósito. Ó, irmão, se você está no propósito de Deus verdadeiramente, todas as coisas vão cooperar para o bem seu. O Senhor está trabalhando com você, o Senhor está trabalhando comigo. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Paulo, ele se esvazia de uma certa forma, irmão. Foi um dos homens mais usados por Deus. Foi um homem que subiu tão alto esse monte com o Senhor, que ele falou tantas coisas sobre o mistério de Cristo, tão profundo na palavra de Deus. Mas em Romanos capítulo 7, 24, ele diz: desaventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele diz que ele via nos seus membros o que ele não queria fazer sendo feito. E ele via que ele era totalmente incapacitado de pregar a palavra de Deus. Mas por uma coisa inexplicável, aprove Deus me escolher. O Senhor alcançou a vida dele. E daí ele diz: já não vivo mais eu, porque eu, Paulo, não consigo nada, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós vamos subindo o monte. Porque se nós tentarmos subir de nós mesmos, irmãos, a nossa vida vai ser um fracasso. Se nós esperarmos, irmãos, fazer as coisas que Salomão falou, para depois entendermos que a felicidade não vem disso, que testemunho para nós, irmãos. Nós vemos quantas pessoas correndo atrás da felicidade, e a felicidade é Cristo. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A felicidade é Cristo, irmão. Você pergunta, você pega o homem que hoje seja o homem mais rico do mundo, irmãos. Você vai lá ver. Tem uma reunião com ele, você vai ver se ele não conhecer Cristo, se verdadeiramente ele é uma pessoa feliz. Se você vê, irmãos, você vai entender que essas pessoas não são felizes. Eu conheço algumas pessoas que têm muito dinheiro, e essas pessoas não têm felicidade. Essas pessoas estão abaixo de remédios controlados. E aos nossos olhos a gente pensa: poxa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se isso acontecesse comigo, eu ia ser feliz. Não, irmão. O problema é interno, não é externo. Nós precisamos de uma metanoia, uma mudança de mente. Que o Senhor vire a chave da nossa mente, para que nós aprendamos o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é estar em Cristo, ser uma nova criatura, olhar para a obra de Cristo, de onde Ele nos tirou, o que Ele fez conosco, de Ele nos colocar sentado na comunhão,
dele nos chamar e nos servir na sua mesa, dele perdoar os nossos pecados, dele estar conosco até a consumação dos séculos, dele redimir a nossa vida. Aí, se você tem um pouco de consciência, você lembra como você era, e você vai ver de onde o Senhor te tirou, como o Senhor foi misericordioso conosco. Como não ser feliz, irmão? Paulo diz em Filipenses 4:12: tanto sei ser humilhado como também ser honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Aí o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. De onde vinha a alegria de Paulo? Verdadeiramente Paulo alcançou essa bem-aventurança. Ou você acha que quando Paulo estava preso, ele estava triste, irmão? Você lembra da prisão dos irmãos? A prisão de Pedro? O que ele estava fazendo preso? Estava cantando, irmão. E você nem imagina como que era a cadeia daquela época. E às vezes quando nós batemos o pé em alguma coisa, nós já praguejamos, né? Porque a nossa confiança não está em Cristo, irmãos. O diabo se obrigou a mudar a estratégia dele. Quando ele viu que não adiantava ele atacar os irmãos e matar os irmãos, porque os irmãos iam para a morte cantando hinos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E quando os de fora viam isso, se convertiam junto, e muitos morriam junto. Porque a confiança desses irmãos não estava nas instabilidades das riquezas. Esses irmãos alcançaram a humildade de espírito. Por isso eles poderiam dizer como Paulo: eu sei passar fome, eu sei ser honrado, na fartura eu sei passar e sei passar fome. Nossa, Paulo passou fome, passou, irmão. Foi chicoteado, foi humilhado, mas ele viu o autor da vida. E o autor da vida olhou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus alcançou Paulo. Amém, irmãos? O Senhor precisa alcançar o nosso coração. Nós precisamos ser essa terra fértil, de usar as adversidades para crescimento nas nossas vidas. E se você fazer uma síntese dessas bem-aventuranças, você vai ver que uma vai decorrer da outra. E você consegue ler os 3 capítulos com humildade de espírito. Porque realmente, irmãos, sem o Senhor Jesus, nós precisamos riscar esses capítulos da palavra. Ninguém, irmãos. O Senhor levou a lei num lugar muito superior. A lei diz: não adulterarás. O Senhor diz: aquele que olhar com olhar impuro para outra mulher já adulterou. A lei diz: não matarás. Aquele que sentir raiva, ódio do seu irmão já é homicida. O Senhor diz: se te pedires para andar 1 milha, ande 2. O Senhor diz: se te bater num lado da face, dê a outra face. Nossa, irmão, duro esse discurso, mas foi o primeiro discurso do autor da vida. Foi as primeiras palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Precisamos saber que nada nós temos nesse mundo, que nada no mundo pode nos trazer felicidade. Também precisamos saber que não podemos servir a Deus com os nossos próprios esforços ou de nós mesmos. Precisamos estar totalmente dependentes de Cristo. E precisamos aprender com as situações adversas das nossas vidas.
Amém? O que é um humilde de espírito? Aquele que sabe que não tem nada, que não é nada, que não pode nada, que obedece o Senhor e se coloca completamente na sua vontade. Amém? 4 fundamentos para ser um humilde de espírito, irmão. Nada desse mundo pode nos trazer felicidade, é o primeiro. Não temos nem podemos servir a Deus de nós mesmos, é o segundo. Terceiro, precisamos totalmente de Cristo para uma vida cristã. E o quarto, que precisamos aprender de cada situação adversa a termos crescimento para a nossa vida. Isso é ser um manso e humilde de espírito. Isso é uma pessoa humilde. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus.